Olá, muito boa tarde a todos, senhores diretores, senhor procurador-chefe, senhor chefe de gabinete e, claro, a todos vocês que nos assistem pelo canal da SUSEP no YouTube. Eu vou passar a compor o nosso mosaico aqui para termos quórum e iniciarmos a nossa reunião. Iniciando pela Diretoria Técnica 1, Dr. Marcelo Rocha. Dr. Marcelo, seja bem-vindo. Boa tarde, senhor superintendente, senhores diretores, senhor chefe de gabinete, senhor procurador-chefe, todos aqueles que nos acompanham pelo canal da SUSEP no YouTube. Diretoria Técnica 2, Dr. Augusto Coelho, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, superintendente. Boa tarde, demais integrantes do nosso conselho diretor e a todos aqueles que nos assistem pelo canal da SUSEP no YouTube. Diretoria Técnica 3, Dr. José Nagano, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, senhor superintendente. Boa tarde, demais membros aqui do nosso conselho diretor e todos aqueles que nos assistem através do canal do YouTube. E Diretoria Técnica 4, Dr. Carlos Queiroz, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, senhor superintendente. Boa tarde aos demais diretores, membros aqui do conselho diretor. Boa tarde ao nosso procurador-chefe, seu chefe de gabinete e a todos que acompanham essa transmissão. Completando o nosso quadro, o nosso procurador-chefe, Dr. Paulo Penido, boa tarde, seja bem-vindo, Dr. Paulo. Boa tarde, senhor superintendente, às demais autoridades presentes e a todas as pessoas que nos assistem pelo YouTube. E o nosso chefe de gabinete, Dr. Walter Nagal. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde a todos, boa tarde, senhores superintendentes, senhores diretores, senhor procurador-chefe e, em especial, a todos que nos assistem no canal da SUSEP no YouTube. Bem, são 17 horas e 14 minutos do dia 6 de outubro de 2022. Verificado o quórum, declaro aberta a 20ª reunião deliberativa do Conselho Diretor da Superintendência de Seguros Privados do ano de 2022, sendo realizada por videoconferência e gravada para posterior disponibilização. Desejo a todos um ótimo trabalho. Passaremos agora a deliberar sobre os itens da pauta. Informo que todos os processos foram distribuídos aos membros deste Conselho com antecedência de 5 dias, ficando dispensada a leitura dos relatórios. Registro também que, conforme acordado previamente com os membros deste Conselho, os itens número 3 a 7, que correspondem a processos de julgamento com votos da relatoria do diretor Marcelo Rocha, serão apresentados e votados em bloco. Informo que a pauta desta reunião foi disponibilizada no sítio eletrônico da SUSEP e apresento a seguir os itens para deliberação. Item número 1 é a aprovação das atas da 19ª reunião ordinária do Conselho Diretor, realizada em 22 de setembro de 2022, e da primeira reunião extraordinária do Conselho Diretor, realizada em 26 de setembro de 2022. As referidas atas foram distribuídas aos membros deste Conselho para leitura com antecedência regulamentar, ficando dispensada a sua leitura neste momento. Desta forma, pergunto aos senhores diretores se estão de acordo com o teor das atas. Diretoria Técnica 1, Marcelo Rocha. De acordo. Diretoria Técnica 2, Augusto Coelho. De acordo. Diretoria Técnica 3, José Nagano. De acordo. Diretoria Técnica 4, Carlos Queiroz. De acordo com as atas das duas reuniões. Eu também manifesto a minha concordância com a ata das duas reuniões, assim como os demais diretores.
Ficam aprovadas as atas da 19ª reunião ordinária do Conselho Diretor, ocorrida em 22 de setembro de 2022, e da primeira reunião extraordinária do Conselho Diretor, ocorrida em 26 de setembro de 2022. Continuando, passo a palavra ao diretor Marcelo Rocha para que proceda à relatoria do item número 1. Diretor Marcelo, a palavra está consigo. Na verdade, item 2, senhor superintendente. Trata-se, nesse presente caso, de julgamento de competência originária deste Conselho, em razão da matéria. Reporto meus pareceres técnicos e jurídicos e ao voto encaminhado no prazo regulamentar aos senhores diretores, para votar no sentido da aplicação da multa no valor contido no referido voto. É um caso de PLD-FT, então é assim como eu voto, senhores diretores. Após a leitura do voto e resumo do diretor Marcelo, eu pergunto se algum diretor gostaria de se manifestar. Não havendo manifestação, abro para votação. Diretoria Técnica 2, Augusto Coelho. De acordo com o voto do relator. Diretoria Técnica 3, José Nagano. Acompanho o relator também, de acordo com o voto. Diretoria Técnica 4, Carlos Queiroz. Também sigo com a relatoria. Eu também sigo com o relator e em concordância com os demais diretores. Desta forma, fica aprovada por unanimidade a penalidade proposta para o item 2 na forma do voto do relator. Dando prosseguimento, retorno a palavra ao diretor Marcelo Rocha para que proceda a relatoria em bloco dos itens número 3 a 7. Diretor Marcelo, a palavra está consigo. Obrigado, senhor superintendente. Então, passo ao caso da votação dos itens 3, 4, 5, 6 e 7, todos tratando de confirmação de aplicação de penalidades. Eu reporto-me ao voto e ao relatório encaminhado previamente aos senhores diretores, no prazo regulamentar. Reporto-me também aos pareceres técnicos e jurídicos respectivos de cada processo, no sentido de manter em todos eles a decisão integral em relação às sanções aplicadas. É como eu voto, senhor superintendente. O microfone, senhor superintendente. Obrigado. Obrigado, diretor Marcelo. Após a leitura e resumo do voto do relator, eu pergunto se algum diretor gostaria de se manifestar. Bem, não havendo manifestação dos diretores, cabe a mim, então, fazer o registro de impedimento em relação de meu impedimento em relação ao item 5, nos termos da lei número 9.788/1999. Passo, então, à deliberação deste item. Diretoria Técnica 2. Acompanho o relator, superintendente. Diretoria Técnica 3, José Nagano. De acordo com o voto do relator. Diretoria Técnica 4, Carlos Queiroz. Também de acordo com o relator em todos os processos do bloco. Me perdoa não ter citado o seu nome, diretor Augusto. Ressalvado o caso de impedimento e mantido o quórum necessário para a qualificação da deliberação, ficam aprovadas por unanimidade as penalidades propostas para o item 3 a 7 na forma dos votos do relator. Na sequência, devolvo a palavra ao diretor Marcelo Rocha para que proceda à relatoria do item número 8. Diretor Marcelo, a palavra está consigo. Obrigado, senhor superintendente. Senhores membros do Conselho Diretor, trata-se de proposta de celebração de um termo de cooperação técnica para a utilização da Central Nacional
de indisponibilidade de bens, CNI-B, entre a SUSEP e o Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis, ONR, nos termos da minuta SEI 1464166. A CNI-B é um sistema criado e regulamentado pelo provimento 39 de 2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, que se destina a integrar as indisponibilidades de bens decretadas pelo Poder Judiciário ou por autoridades administrativas. O acesso ao portal se dá por meio do domínio www.indisponibilidade.org.br, que é operado atualmente pelo ONR, de forma gratuita, nos termos do artigo 76 da Lei 13.465/2017. O objetivo da medida é viabilizar a utilização do sistema pela SUSEP para o cadastramento de ordens genéricas de indisponibilidade de bens e respectivos cancelamentos, constrições essas determinadas no bojo da condução dos regimes especiais. Estes autos documentam sucessivas análises de natureza técnica e jurídica que pretendiam estabelecer a natureza, os contornos e o detalhamento do futuro instrumento a ser utilizado pela SUSEP para habilitação junto ao CNI-B. A douta Procuradoria manifestou-se nos autos no sentido de inexistência de qualquer óbice à efetivação da adesão trazida em pauta. Importa ressaltar que o presente acordo não envolve a transferência de recursos financeiros e a vigência do termo se dará por prazo indeterminado. Pelo exposto, de forma resumida, considerando as manifestações técnicas e jurídicas trazidas aos autos, as quais adoto como razões complementares desse voto, na forma do artigo 50, parágrafo 1º da Lei 9784/99, submeto à consideração de Vossas Senhorias a proposta de celebração do termo de cooperação técnica para utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, CNI-B, entre a SUSEP e o Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis, ONR, com a opinião favorável à sua aprovação, observada a competência do diretor da Diretoria Técnica 1 para assinatura do instrumento, nos termos da Portaria SUSEP 7.763, de 2021, é assim como voto, senhores. Após a leitura do voto e resumo do relator, pergunto eu se algum diretor gostaria de se manifestar. Não havendo manifestação, abro então para votação. Diretoria Técnica 2, diretor Augusto Coelho. De acordo com a celebração do termo e com voto. Diretoria Técnica 3, diretor José Nagano. De acordo com a celebração e acompanho o relator aí na aprovação do voto. Diretoria Técnica 4, diretor Carlos Queiroz. Também estou de acordo, superintendente. Acho que é um instrumento importante para a atuação da SUSEP e acompanho também as razões do relator para a sua celebração. Eu também sigo com o voto do relator e demais diretores e também parabenizo ao diretor Marcelo Rocha por esta iniciativa, por esta propositura. Desta forma, fica aprovada por unanimidade, nos termos do voto do relator, a celebração do termo de cooperação técnica entre a SUSEP e o Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis para utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, CNI-B. Muito obrigado, diretor Marcelo, por todas as a relatoria dos seus votos aqui apresentados. Dando sequência, passo a palavra ao diretor Augusto Coelho para que proceda a relatoria do item número 9, nos termos do artigo 2º da Resolução SUSEP número 9 de 2021, em razão do impedimento do diretor da Diretoria Técnica 1, Marcelo Rocha, na forma da Lei número 9.784 de 1999.
Diretor Augusto, a palavra está consigo. Obrigado, superintendente. Como bem apontado por Vossa Senhoria, esse processo veio para a relatoria da Diretoria Técnica 2 em razão da manifestação do impedimento do Dr. Marcelo Rocha, da Diretoria Técnica 1. O processo, ele trata de processo administrativo sancionador. Eu me reporto ao voto encaminhado aos diretores, as razões do voto, com o meu encaminhamento pela confirmação integral da decisão veiculada no termo de julgamento eletrônico, número 2008/2021, CGERAGE, no sentido da subsistência da representação eletrônica número 27 de 2020, COFIC CGSUP, com aplicação das multas já indicadas no valor total de 208 mil. É como voto, senhor superintendente. Obrigado, diretor Augusto. Após a leitura do voto e resumo do relator, pergunto se algum diretor gostaria de se manifestar. Não havendo manifestação, abro para votação. Diretoria Técnica 3, José Nagano. De acordo com o voto. Diretoria Técnica 4, diretor Carlos Queiroz. Também estou de acordo. Eu também sigo com o voto do relator e demais diretores. Desta forma, ressalvado o caso de impedimento e mantido o quórum necessário para a qualificação da deliberação, fica aprovada por unanimidade dos membros votantes a penalidade proposta para o item 9, na forma do voto do relator. Obrigado, diretor Augusto. Prosseguindo, passo a palavra ao diretor José Nagano para que proceda à relatoria do item número 10. Diretor Nagano, a palavra está consigo. Boa tarde, obrigado, senhor superintendente. O que eu trago aqui aos senhores membros do Conselho Diretor é o processo de minuta de circular que dispõe sobre as condições para registro das operações de capitalização em sistema de registros homologados e administrados por entidades registradoras credenciadas pela Superintendência de Seguros Privados, SUSEP. A minuta circular tem o objetivo de dar continuidade ao projeto Sistema de Registros de Operações, SRO, nos termos determinados pelo Conselho Nacional de Seguros Privados, por meio da Resolução CNSP número 383, de 20 de março de 2020. E nessa etapa, aborda-se os registros dos produtos comercializados pelas sociedades de capitalização. No que diz respeito ao aspecto formal da proposta, vale mencionar a regular tramitação do processo, observado o disposto na Resolução 14, de 2 de maio de 2022. A minuta aqui proposta foi objeto de discussão e contribuição das áreas consideradas impactadas na autarquia. O conteúdo para registro das operações consta do anexo com as regras de registros das operações de títulos de capitalização e data para seu início, disposta no corpo do ato normativo. A data de início de obrigatoriedade dos registros considerou o tempo necessário para o desenvolvimento dos processos e sistemas necessários. Desta forma, foi definida a data de 1º de março de 2023 para início de registro das operações tratadas na minuta, objeto deste voto. As demais operações de capitalização com período de vigência encerrado em 1º de março de 2023 deverão ser registradas até 10 dias úteis da primeira movimentação financeira ocorrida após essa data. Contudo, na hipótese de títulos de capitalização com período de vigência encerrados antes de 1º de janeiro de 2019, a minuta permite que as supervisionadas possam deixar de registrar algumas das informações requeridas no anexo, desde que justificadas e que não sejam relacionadas às movimentações financeiras. Por fim, as operações relativas aos títulos de capitalização com sorteios contemplados e ainda não liquidados financeiramente, com resgates solicitados e ainda não liquidados financeiramente, e com contribuições não liquidadas financeiramente, em 1º de março de 2023. Deverão ser registradas em até 20 dias úteis contados a partir desta data.
A norma proposta foi objeto de contribuição da sociedade civil por meio de edital de consulta pública número 11, de 2022. No âmbito da referida consulta, as sugestões apresentadas constam do documento SEI 1451565 e a tabela a seguir resume os números da consulta pública e, em seguida, as principais alterações na minuta em função das propostas recebidas. Houveram, então, 24 sugestões, né? Dessas 24, 5 foram acatadas, né? E foram descartadas, não acatadas, 18, e uma considerada não aplicável. Né? A tabela SEI 1451924 e o parecer SEI 1450153 reúnem todas as sugestões recebidas e as respectivas análises para o acatamento ou não das mesmas. Em relação à análise de impacto regulatório, entendo que, conforme justificativas apresentadas no documento SEI 127.50.31, pode ser dispensada, na medida que o ato normativo disciplina o previsto no inciso 2 do artigo 16 da Resolução CNSP 383, de 20 de março de 2020, além de aperfeiçoar as ferramentas de supervisão, inclusive para preservar a liquidez, solvência ou rigidez das entidades supervisionadas, enquadra-se, portanto, nas hipóteses dispensadas no artigo 4, parágrafo 2º, 5º, letra A, do referido decreto. Por fim, quanto à vigência, proponho que seja estabelecida em 1º de novembro de 2022, conforme regra geral prevista no artigo 4 do Decreto 10.139, de 28 de novembro de 2019. Senhores, essas são as razões, né, pela quais submeto a minuta de circular sob o número SEI 1450178 à apreciação de vossas senhorias, com meu voto favorável à sua aprovação. Diretor Nagano, após a leitura do voto e resumo do relator, pergunto eu se algum diretor gostaria de se manifestar. Não havendo manifestação, abro então para a votação. Diretoria Técnica 1, diretor Marcelo. Acompanho o voto do diretor relator. Diretoria Técnica 2, diretor Augusto. De acordo com o voto do relator. Diretoria Técnica 4, diretor Carlos Queiroz. Também de acordo. Eu também sigo com o voto do relator e demais membros deste conselho. Dessa forma, fica aprovada por unanimidade, nos termos do voto do relator, a minuta de circular SUSEP, que dispõe sobre as condições para o registro das operações de capitalização em sistemas de registro homologados e administrados por entidades registradoras credenciadas pela Superintendência de Seguros Privados, SUSEP. Dando continuidade, restituo a palavra ao diretor José Nagano para que proceda à relatoria do item número 11. Diretor Nagano, a palavra está consigo. Mais uma vez, obrigado, senhor superintendente. O item 11, processo SEI 15.414.62.4311, 2022-98. Trata-se o presente processo de minuta circular que dispõe sobre alterações da circular SUSEP 601, de 13 de abril de 2020, na circular SUSEP 624, de 22 de março de 2021, na circular SUSEP 655, de 11 de março de 2022, na circular SUSEP 673, de 12 de agosto de 2022 e na circular SUSEP 675, de 9 de setembro de 2022. Os objetivos da proposta normativa são possibilitar que o manual de orientação disponibilizado no sítio eletrônico da SUSEP trate os aspectos de prazo para registro de operações e retirar a necessidade de identificação individual das averbações relacionadas a endosso de seguros do grupo de ramos de transporte, bem como definir informações complementares relacionadas a essas averbações. Ajustar o prazo para registro das operações de cosseguro aceito ou de seguro comercializado por intermédio de estipulante ou representante de seguros, que ocorrerá a ser contado a partir do momento que a supervisionada obter a informação acerca das respectivas emissões.
No que diz respeito ao aspecto formal da proposta, vale mencionar a regular tramitação do processo observado disposto na Resolução SUSEP número 14, de 2 de maio de 2022. A minuta aqui proposta foi objeto de discussão e contribuição das áreas consideradas impactadas na autarquia. Recordo que a circular SUSEP 601 de 2020 trata sobre o registro das operações de seguro-garantia, a circular SUSEP 624 de 2021 sobre o registro das operações de seguros de danos e de seguros de pessoas estruturados em regime financeiro de repartição simples, a circular SUSEP número 655 de 2022 sobre o registro das operações de previdência complementar aberta com cobertura de risco, a circular SUSEP 673 de 2022 sobre o registro das operações com cobertura de sobrevivência em planos de previdência complementar aberta e de seguro de pessoas e a circular SUSEP 675 de 9 de setembro de 2022 sobre o registro das operações de seguros de pessoas com cobertura de riscos estruturados no regime financeiro de repartição de capitais de cobertura ou de capitalização. A minuta circular visa dar continuidade ao projeto Sistema de Registro de Operações SRO, alterando dispositivos das referidas circulares já editadas. A proposta de alteração normativa que possibilita a determinação dos prazos no Manual de Orientação é originária de apontamentos de inconformidade no Manual de Orientação do SRO, no despacho eletrônico SEI, número 64, 2022, da COREC, CGREP, DIR 3 SUSEP, número 1398327, e na reunião semanal entre servidores de diversas unidades da SUSEP e representantes do mercado supervisionado que tratam sobre diversas vertentes do projeto SRO. Dadas as especificidades de algumas operações no mercado supervisionado, o atendimento dos prazos para registro das operações previstos nas mencionadas circulares é operacionalmente inviável. Atualmente, essas especificidades deveriam ser objeto de alteração de ato normativo, procedimento mais moroso e dispensável, haja vista se tratar de assunto operacional. Assim, a proposta é que, mediante justificativa devidamente formalizada, o manual poderá permitir exceções ao cumprimento dos prazos definidos nas circulares. O outro ponto relacionado a essa proposta normativa é a exclusão da necessidade de identificação individual das averbações relacionadas a endossos de seguro do grupo de ramos de transporte. Tá? De acordo com o parecer eletrônico, a averbação tem um procedimento operacional específico e único. Pode ser feito após a atividade coberta. Deve trazer dados específicos e etc. Foi necessário um bloco específico para ela no desenho de dados do SRO. A presente minuta é resultado de várias reuniões de representantes da SUSEP com representantes de mercado, sumariadas no processo administrativo 15.415.621.685/2022-51, em que foram discutidas as informações complementares de que devem ser registradas para as averbações de transporte. Finalmente, foi ajustado o prazo de registro de apólices, certificados, bilhetes e endossos no caso de cosseguro aceito ou de seguro comercializado por intermédio de estipulante ou representante de seguros. A proposta prevê que o prazo previsto para essas operações começará a ser contado a partir do momento que a supervisionada obtiver a informação acerca das respectivas emissões. São essas as razões, senhores diretores, pelas quais submeto a minuta de circular sob número SEI 1452410 à apreciação de vossas senhorias, com o meu voto favorável à sua aprovação. Obrigado, diretor Nagano. Após a leitura do voto e resumo do relator, pergunto eu se algum diretor gostaria de se manifestar. Não havendo manifestação, abro para a votação. Diretoria Técnica 1, diretor Marcelo Rocha. De acordo com o voto do relator. Diretoria Técnica 2, diretor Augusto Coelho. De acordo com o voto do relator. Diretoria Técnica 4, diretor Carlos Queiroz. De acordo com o voto. Eu também sigo com o voto do relator e demais membros deste colegiado. Desta forma, fica aprovada por unanimidade, nos termos do voto do relator, a minuta
de circular SUSEP que dispõe sobre alterações 624, de 22 de março de 2021, da circular SUSEP número 655, de 11 de março de 2022, da circular SUSEP número 673, de 12 de agosto de 2022, e da circular SUSEP número 675, de 9 de setembro de 2022. Dando prosseguimento, devolvo a palavra ao diretor José Nagano para que proceda à relatoria do item número 12. Diretor Nagano, a palavra está consigo. Mais uma vez, obrigado, senhor superintendente. Nesse caso, trata-se da nova versão do Termo de Abertura de Projeto, TAP, do Sistema de Registro de Operações SRO. A Resolução CNSP 383, de 2020, estabeleceu a obrigação de as sociedades supervisionadas pela SUSEP registrarem suas operações em entidades credenciadas pela SUSEP para este fim. Além de trazer uniformidade e transparência às referidas operações, pretendeu-se que a SUSEP tivesse acesso facilitado aos dados necessários para a supervisão prudencial e de conduta através de uma plataforma centralizadora. Convencionou-se, então, chamar esse conjunto de Sistema de Registro de Operações, SRO. Como esperado em projetos de grandes dimensões, se faz necessária a reavaliação de alguns aspectos em relação às definições iniciais, realizando ajustes estratégicos para o aperfeiçoamento e restabelecimento da rota, visando sempre o cumprimento dos objetivos primários do SRO. Desta forma, o termo de abertura de projeto do SRO, inicialmente exposto no documento SEI 0754749, previa definições que necessitavam ser alinhadas com a realidade atual do projeto, como documento SEI 1467102, a delimitação do escopo, definição da equipe de projeto, respectivo detalhamento em frentes de trabalho, a revisão do não escopo e definição de entregas adequadas ao novo escopo e revisão do cronograma. Em paralelo, o desenvolvimento de algumas etapas do projeto trouxe maior clareza sobre sua complexidade, possibilidades e limitações. Por um lado, observou-se que o projeto pode trazer maior uniformidade e transparência sobre as operações do mercado de seguros, além de oferecer à SUSEP o rápido acesso aos dados relativos a essas operações em profundidade inédita, permitindo prestar um importante serviço à sociedade. Por outro lado, verificou-se que as informações passíveis de inclusões nos layouts de dados não possibilitam a substituição da maior parte dos quadros demonstrativos e quadros estatísticos do Formulário de Informações Periódicas, FIP. Destacam-se ainda os despachos constantes no documento SEI 1361028 e SEI 1369990, os quais examinam a pertinência de manter no escopo do projeto a reprodução dos quadros estatísticos, bem como exigir o registro dos dados necessários para sua composição. Em síntese, o escopo do projeto SRO previsto nesse documento não inclui a substituição dos quadros do FIP ou FIP estatístico, mas permanece o registro dos dados necessários para a geração das informações similares a uma parcela dos quadros estatísticos de seguros, previdência e resseguros. Sendo assim, criteriosamente poderá ser avaliada a substituição dos quadros estatísticos em sede de projetos com a finalidade específica. Ainda em atenção ao despacho SEI 1363336, quanto à eventual descontinuidade das informações necessárias às atividades de supervisão, é importante ressaltar que, ainda que o escopo do projeto SRO preveja a substituição de envios obrigatórios por extrações ou serviços de dados de plataforma integrada, o planejamento para essas substituições ocorrerá nas etapas destinadas a cada conjunto de dados. Desta forma, criteriosa e para que não haja descontinuidade, podendo inclusive os registros existentes conviver com os dados do SRO por tempo determinado.
Para esse efeito, é essencial a participação das áreas gestoras dos diversos conjuntos de dados. Estas são as razões, senhores diretores, pelas quais submeto a minuta do termo de abertura do projeto TAP, sob o documento SEI 1467-102, à apreciação e ciência de vossas senhorias. Obrigado, diretor Nagano. Após a leitura do voto, resumo do relator, pergunto se algum diretor gostaria de se manifestar. Não havendo manifestação, abro para a votação. Diretoria Técnica 1, diretor Marcelo Rocha. De acordo e ciente. Ficou mudo o áudio, mas eu acompanho o voto do relator. Diretoria Técnica 4, diretor Carlos Queiroz. Senhor superintendente, eu quero aqui aproveitar para elogiar o trabalho que vem sendo feito aí na Diretoria Técnica 3, sobre o comando diretor Nagano, notadamente no que se refere a essa questão, a esse projeto do SRO, é um projeto que tem o potencial de elevar a SUSEP para outro nível, tanto no fornecimento de serviços, prestação de serviços ao consumidor final, às pessoas naturais e jurídicas que se valem dos mercados supervisionados pela SUSEP, como também a nossa supervisão. Ele tem feito uma condição brilhante nesse projeto, a sua atuação e a atuação do gestor do projeto, do coordenador Hugo, têm sido muito destacadas e realmente eu não podia deixar de fazer esse elogio público aqui a essa condução e chega aqui ao Conselho um documento bem estruturado, bem robusto, né, que coloca o projeto novamente em bons trilhos para um regular e ideal prosseguimento e para que possa render os seus frutos. Então, feitas essas considerações, também estou de acordo com o termo do projeto, né, aprovando e também dando ciência, né, de todo o processado. Obrigado. Bem, eu também sigo com o voto do relator, também manifesto ciência ao processo e, assim como também sigo com os demais diretores deste colegiado. Desta forma, fica aprovada por unanimidade, nos termos do voto do relator, a proposta de atualização do termo de abertura de projeto, TAP, do Sistema de Registro de Operações SRO. Dando sequência, passo agora a palavra... Obrigado, diretor Nagano, me perdoa. Dando sequência, passo agora a palavra ao diretor Carlos Queiroz para que proceda a relatoria do item número 13. Diretor Queiroz, a palavra está consigo. Senhor superintendente e demais membros deste conselho diretor, trago a esta reunião um processo administrativo normativo para deliberação sobre a submissão à consulta pública de uma proposta de circular SUSEP, que tem como objetivos dispor sobre o fornecimento de certidões pela SUSEP e revogar a circular SUSEP 652, de 11 de fevereiro de 2022. De acordo com o disposto no artigo 5º, inciso 34, a linha B da Constituição Federal, são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas, a obtenção de certidões e repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Ocorre que a SUSEP não possui normativo que disponha a respeito dessa garantia fundamental, mas atualmente oferece no portal gov.br a possibilidade de emissão automática de 5 espécies diferentes de certidões. Observo também que há entes licenciados pela SUSEP que não estão abrangidos pelo atual sistema de emissão automática de certidões e que a ausência de regulamentação a respeito causa insegurança jurídica nos mercados supervisionados.
Diante do exposto, considerando que o tema é relevante para os mercados supervisionados pela SUSEP, tanto em face da demanda pelas certidões automatizadas, como pelos custos envolvidos para a emissão de certidões ad hoc aos interessados e à autarquia, e considerando que a regulamentação do tema seria uma oportunidade para aumentar a transparência desses mercados à sociedade, com reflexos positivos para a supervisão da SUSEP, notadamente a supervisão prudencial, foi instaurado esse processo administrativo normativo. Quanto à instrução processual realizada até essa fase, que é a fase pré-consulta pública, consideramos que esse processo está regularmente instruído com as peças previstas no incisos 1 a 3 do artigo 5º da Resolução SUSEP número 14 de 2022. Então, contém exposição de motivos, com os elementos aplicáveis previstos no artigo 6º referido à Resolução SUSEP, a minuta do ato normativo proposto e um extrato da ata de reunião do Comitê Técnico, COTEC, que deliberou sobre a matéria. Quanto à participação da sociedade civil, a área técnica que instruiu o processo a nosso pedido à CGMOP considera pertinente que a consulta pública seja realizada pelo prazo de 30 dias, haja vista que a proposta causa algum impacto para as empresas supervisionadas e também para permitir a participação mais ampla da sociedade civil. Estando de acordo com esse prazo e tendo em conta o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º da Resolução SUSEP 14 de 22, por economia processual e em busca de eficiência, entendemos que a avaliação jurídica da douta Procuradoria Federal junto à SUSEP poderá ocorrer após o processo de participação da sociedade civil, ocasião em que eventuais questões jurídicas levantadas poderão ser avaliadas. No que se refere à análise de impacto regulatório, a área técnica entende que se trata de uma proposta normativa de baixo impacto, a qual pode dispensar a AIR nos termos do inciso 3º do artigo 4º, combinado com o inciso 2º do artigo 2º do Decreto 10.411, de 30 de junho de 2020. Também estou de acordo com essa conclusão, dado que a proposta não tende a provocar aumento expressivo de custos para os agentes econômicos ou para os usuários de serviços prestados, não tende a provocar aumento expressivo de despesa orçamentária ou financeira, ou não tende a repercutir de forma substancial em políticas de saúde, segurança ambientais, econômicas ou sociais. Sobre o mérito da proposta, conforme já destacamos, a SUSEP não possui normativo que dispõe a respeito do fornecimento de certidões automáticas e padronizadas. Há entes licenciados pela SUSEP que não estão abrangidos pelo tal sistema de emissão automática de certidões e a ausência de regulamentação, repito, causa insegurança jurídica nos mercados, notadamente com relação à denominada certidão de regularidade. Nesse sentido, a proposta normativa objetiva criar o fornecimento de certidões, objetiva criar o sistema de fornecimento de certidões, que disponibilizaria duas espécies novas de certidões, a certidão de licenciamentos e a certidão de apontamentos, deixando de serem emitidas as demais certidões padronizadas atualmente disponibilizadas, cujos conteúdos estarão contemplados integralmente nas novas certidões. O acesso ao sistema de fornecimento de certidões continuaria público e disponível na plataforma gov.br. As certidões teriam validade de 10 dias contados da sua emissão e sua autenticidade também seria confirmada por meio do gov.br. Além disso, será disponibilizado um manual com a explicação e descrição dos principais conceitos técnicos mencionados nas certidões, a fim de melhor esclarecer o público usuário e o mercado supervisionado. Por fim, a proposta revogaria a circular SUSEP número 652 de 2022, que atualmente dispõe sobre a definição de pendência e disciplina a inclusão supervisionada no cadastro de pendências da SUSEP. Com o advento do novo normativo, nosso entendimento é o de que as disposições da circular 652 de 2022 tornariam-se desnecessárias e obsoletas, merecendo ser revogadas. Quanto à entrada em vigor do ato normativo proposto, está indicada na minuta submetida à aprovação desse Conselho a data de 1º de janeiro de 2023. No entanto, certamente essa data deverá ser revista no curso do processo normativo, considerando que a vigência do ato depende do desenvolvimento de sistema de TI para atender o disposto na proposta. Assim, eu posso concluir que a proposta contribui para o preenchimento de importante lacuna regulatória relacionada com garantia fundamental dos administrados, confere transparência à sociedade em geral sobre situações objetivas dos entes supervisionados pela SUSEP, atualiza o nosso estoque regulatório e ainda tem o condão de conferir um enforcement mais eficiente à supervisão. Pelo exposto, apresento o voto favorável à submissão à consulta pública pelo prazo de 30 dias da proposta circular SUSEP constante na minuta registrada sob o número SEI 1417777. É como voto, superintendente. Obrigado, diretor Carlos Queiroz. Após a leitura do voto e resumo do relator, pergunto se algum diretor gostaria
de se manifestar? Em não havendo manifestação, abro para votação. Diretoria Técnica 1, diretor Marcelo Rocha. De acordo com o voto. Diretoria Técnica 2, diretor Augusto Coelho. De acordo com o voto, submissão da minuta à consulta pública. Diretoria Técnica 3, diretor José Nagano. De acordo com o voto. Eu também sigo com o voto do relator e demais integrantes deste colegiado. Desta forma, fica aprovada por unanimidade, nos termos do voto do relator, a submissão à consulta pública pelo prazo de 30 dias da minuta de circular SUSEP, que dispõe sobre o fornecimento de certidões e revoga a circular SUSEP número 652, de 11 de fevereiro de 2022. Agradeço ao diretor Carlos Queiroz, ao qual parabenizo também por esta propositura. Findo os itens deliberativos desta pauta, entraremos agora em assuntos gerais. Passaremos agora a deliberar sobre o item 1 dos assuntos gerais da pauta. Trata-se da conclusão da análise relacionada ao processo SUSEP número 15, 414, 629, 308, barra 2018-84, que foi retirado de pauta em reunião ordinária do Conselho Diretor de 11/8/2022, para atender ao pedido de vista formulado pelo diretor Augusto Coelho Cardoso, nos termos dos artigos 4, inciso 4 e 5º da deliberação SUSEP número 223 de 2019, retornando hoje ao Conselho Diretor para julgamento, conforme deliberação em reunião ordinária realizada em 8/9/2022. Desta forma, passo a palavra ao diretor Augusto Coelho, que se reportará ao voto proferido pelo diretor 1 e devolverá a palavra ao diretor Marcelo. Diretor Augusto, a palavra está consigo. Obrigado, senhor superintendente. Como bem salientou Vossa Senhoria, a conclusão da análise, eu concluí, na verdade, a análise referente ao meu pedido de vista, dirimi as dúvidas eventuais que havia, e, desse modo, restituo os autos ao diretor Marcelo, relator, para que proceda a leitura do voto destes autos, né, 15414, 629, 308, 2018-84, aproveitando a oportunidade para agradecer mais uma vez os membros desse conselho diretor, né, a concessão desse prazo e dilação para que eu pudesse concluir a minha análise. Diretor Marcelo. Trata-se de um processo, como já falado, que está retornando à pauta após o de vídeo do diretor Augusto Coelho, em que eu me reporto ao relatório e ao voto, já anexados ao processo, né? Bem como aos pareceres técnicos e jurídicos, para votar no sentido de manter as penalidades aplicadas pela área de julgamento de forma integral. É assim como voto, senhor superintendente. Obrigado, diretor Augusto e diretor Marcelo. Após a leitura do resumo do voto do diretor Marcelo, pergunto eu se algum diretor gostaria de se manifestar. Não havendo manifestação, abro para votação. Diretoria Técnica 2, diretor Augusto Coelho. De acordo com o voto do relator, superintendente. Diretoria Técnica 3, diretor José Nagano. De acordo também com o voto.
Diretoria Técnica 4, diretor Carlos Queiroz. De acordo. Eu também sigo com o voto do relator e demais integrantes deste colegiado. Assim sendo, fica aprovada por unanimidade a penalidade proposta para o item 1 dos assuntos gerais na forma do voto do relator. Muito obrigado, senhores diretores, pelas relatorias e votos. Encerramos todos os itens deliberativos da pauta, assim como o item deliberativo dos assuntos gerais. Eu, então, vou abrir a palavra a vocês para suas considerações finais. Diretor Marcelo, por favor, suas considerações finais. Na verdade, desejar uma boa noite a todos, parabenizar os diretores e as respectivas equipes pelas matérias hoje trazidas à pauta e votadas. Então, na verdade, só nesse sentido, agradecer também pela participação, reforçando meu boa noite. Obrigado, diretor Marcelo. Diretor Augusto Coelho, por favor, suas considerações. Obrigado, superintendente. Dado o adiantado da hora, só desejar a todos uma boa noite, parabenizar a todos pela condução e pelos votos esposados aqui no Conselho Diretor de hoje. Muito obrigado. Obrigado, diretor Coelho. Diretor José Nagano, suas considerações. Mais uma vez, obrigado, senhor superintendente e demais colegas. Gostaria de enaltecer aqui as votações de hoje, né? A apresentação das matérias e reforçar que isso traz a modernidade ao sistema e ao mercado segurador, né, do Brasil. E dentro disso, desejar que a gente continue aí estabelecendo essa margem aí de trabalho, né? Agradecer todos os técnicos aqui presentes, né? E os nossos colegas lá no SUSEP. Grande abraço a todos, uma boa noite. Obrigado, diretor Nagano. Diretor Carlos. Gelou. Vocês me ouvem pelo sistema, não? Bom, Agora sim. Agora voltamos. Congelou Acho que rapidamente. sim. Tivemos aí um pequeno probleminha técnico de sinal, natural, né? Pode acontecer. Obrigado, diretor Nagano. Diretor Carlos Queiroz, as suas considerações finais, por favor. Eu vou ser bem breve, senhor superintendente, em virtude dos problemas técnicos que estamos enfrentando hoje. Agradeço aí a oportunidade, né, de compartilhar o tempo dessa reunião com vocês, desejar boa noite, parabenizar muito as equipes da SUSEP, né, e o diretor Nagano falou com muita propriedade mais uma vez, né, estamos trabalhando muito, muitas frentes de trabalho abertas e os frutos estão sendo colhidos. Muito obrigado, superintendente. Bom, passo a palavra, então, ao nosso procurador-chefe, doutor Paulo Penido, para suas manifestações e considerações a respeito dessa reunião. Doutor Paulo Penido, a palavra está consigo. Senhor superintendente, gostaria de registrar que na data de ontem nossa Constituição completou 34 anos. Ela é chamada de Constituição Cidadã, traz no seu artigo 5º nossos direitos individuais, que na verdade são direitos naturais. Ela traz no artigo 7º uma série de direitos sociais. Ela traz no artigo 30. Travou novamente.
Vocês me ouvem, não? Sim. Sai e entra de novo, que eu entrei com o Nagano e o Nagal aqui. Nós não caímos. Aqui tá difícil aqui na sede. De volta, de volta. A gravação foi mantida, tá? Tá. Acho que tem que avisar pro Camilo sair e entrar de novo. Sei lá, peraí. O Penido ainda estava no artigo 7º, né, da Constituição. Tá mudo, Pedro. Olá. Já estava no artigo 37 da Constituição. Voltamos. Agora foi. Eu escutei só, doutor Penido, até a sua referência ao artigo 7º da Constituição. Se quiser dar continuidade aí às suas considerações. Dando uma continuidade breve, antes que a próxima mancha solar acabe aí com a nossa internet, que deve ser um fenômeno, né, meteorológico, astronômico. O artigo 7º prevê uma série de direitos sociais, resolveu vários conflitos, né, entre empregado e empregador. E o artigo 37, que é o mais importante para nós, prevê os princípios da administração pública, né? E eu destaco a legalidade, a impessoalidade e a publicidade. Tá? Então, faço votos que hoje todos nós reflitamos sobre a importância da nossa Constituição Cidadã para nossas atribuições diárias e o quanto de benefício ao cidadão o cumprimento dessa norma maior é garantido, né? Então, com essas palavras, eu agradeço a oportunidade e desejo uma boa noite a todos. Obrigado, doutor Paulo, por compartilhar conosco essa referência à nossa Constituição. Muito bem lembrado por Vossa Senhoria e, de fato, exaltando aí a nós o cumprimento dos nossos atos constitucionais. Muito obrigado, doutor Paulo. Especificamente essa citação ao artigo 37, que regra sobre a questão dos atos públicos, dos servidores e tudo mais. Muito obrigado, doutor Paulo. Nosso chefe de gabinete, Walter Nagal, por favor, suas considerações. Obrigado, senhor superintendente, senhores diretores, senhor procurador-chefe. Para a gente evitar um pouquinho aí o alongamento de tempo, vamos ser breves também, para não ter outras surpresas de queda de sinal. Então, agradecer a todos pelo excelente trabalho. Também dar os parabéns pelo aniversário da nossa Constituição e desejar a todos que nos assistem uma excelente noite. Muito obrigado. Obrigado, nosso chefe de gabinete. Bem, eu também quero aqui sempre manifestar os nossos agradecimentos à nossa diretora responsável pela área de tecnologia, informação e comunicação da SUSEP, a Valéria Chaves. Muito obrigado, o seu apoio que permite aí a gente conseguir executar este trabalho, esta reunião com gravação e também com transmissão ao vivo, quando assim for possível novamente. Agradecer também a nossa assessoria de comunicação, Thaís Sulco e toda a sua equipe, e agradecer também ao nosso assessor técnico, Alexandre Penner, e como sempre, em nome dele, agradecer aí todo o comprometimento de quadro de servidores da SUSEP por tudo que aqui é apresentado. Muito obrigado a todos vocês. Antes do encerramento desta reunião, quero destacar que entramos no mês onde se destaca e se divulgado Outubro Rosa, esta ação que objetiva conscientizar as mulheres quanto o cuidado com a saúde, os atos preventivos com relação à saúde, especificamente com relação ao câncer de mama. Enfim, a SUSEP está plenamente engajada nesse processo, já nos manifestamos via comunicado, inclusive para o corpo de servidores aqui da SUSEP, especificamente as servidoras. Então, eu quero aqui
manifestar o nosso total apoio também e, evidentemente, sempre pedir e, por que não, até aconselhar as mulheres que se cuidem, continuem se cuidando. A mulher cada vez mais está engajada nesta rotina de trabalho tão intensa e tão dinâmica, mas que isso não possa as afastar desse trabalho, desse cuidado com as vossas saúdes. Então, Outubro Rosa, um mês realmente de conscientização com relação ao cuidado da saúde e aos atos preventivos. Tendo encerrado a pauta e esgotado todos os itens e não havendo mais nenhuma manifestação dos senhores diretores, passo ao encerramento desta reunião. São 18h13. Dou por encerrada a presente reunião deliberativa do Conselho Diretor da SUSEP, agradecendo a participação de todos. Tenham uma boa noite, continuem a se cuidar, fiquem com Deus, até uma próxima.